Oh, bateu o desespero. Pois bem, agora teremos aí a guerra dos desesperados. Tudo indica que o Bolsonaro já deu a ordem aí para o seu gabinete do ódio passar a atacar o tenente-coronel Cid. O coronel Cid agora é o inimigo número 1 do bolsonarismo. Por quê? Porque o Bolsonaro saiu na matéria na semana passada de que saíram duas matérias de veículos diferentes de que o Bolsonaro estava resistindo a acreditar que o tenente-coronel Cid o tinha delatado. Então, por mais que alguns interlocutores, diretos ou indiretos, do bolsonarismo com a família do tenente-coronel Cid falassem: olha, ele delatou a Michele, olha, ele falou não sei o que do Flávio, ele disse que entregou o dinheiro ali dos 2 relógios de luxo em pessoa, na mão de você, Jair Bolsonaro. O Bolsonaro olhava e falava: não é possível que o meu ali, fiel escudeiro, Tenente Coronel Cid, teria dito alguma coisa ruim sobre mim. De jeito nenhum. Porém, após as revelações aí da quinta e sexta-feira de que o Tenente Coronel Cid delatou uma reunião em que o Bolsonaro sondou, ainda estou usando uma palavra bem legal para o Bolsonaro, hein? Veja que eu não estou sendo aqui acusatório, estou falando ele sondou os generais e os comandantes, as 3 forças armadas, da Marinha, Aeronáutica e Exército, para um golpe de Estado. A coisa ficou ruim. O caldo entornou, a maionese desandou e o Bolsonaro decidiu: é para atacar o Cid agora. Agora não tem mais o que fazer. Se a gente não atacar o delator, o que vai acontecer é que, ao passar das semanas, até os bolsonaristas vão começar a acreditar na versão dele. Por quê? Porque ele é um militar. E tem declarações do próprio Bolsonaro dizendo que ele é um militar honrado e que ele é como um filho para o Bolsonaro e que ele jamais mentiria. Tem declarações do Bolsonaro sobre o Tenente Coronel Cid de maio, de junho e de agosto, falando que confia nele. E aí, se confia no cara, ele jamais mentiria, ele diz que você convocou todo mundo para uma reunião para oferecer, fazer uma proposta de golpe. Eu estou falando sondou, mas ele fez uma proposta de golpe. Ele estava ali, aliciando todo mundo. Isso é aliciamento para cometer crime de golpe de Estado. E o pior, o chefe da Marinha ainda aceitou. Não teve golpe porque o do Exército e a Aeronáutica não aceitaram, só por isso. E teve quebra-pau ainda na reunião, quer dizer, tá ruim. Então temos que descredibilizar o mensageiro. No caso, o mensageiro é o Tenente Coronel Cid, então vamos acabar com a credibilidade dele. Então, o líder do PL na Câmara dos Deputados, que é o Altineu Cortez, que é um deputado bolsominion raiz, daquele do pior nível, deu agora a declaração em pleno final de semana dizendo o seguinte: que a delação do Cid é ridícula e que ele tem de ser expulso do Exército por essa delação. Não tem prova material. Então, tem um problema aí. A Polícia Federal jamais fecharia uma delação se não tivesse prova material. Agora tem um segundo problema. Peraí. Segundo o líder do partido do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o Tenente Coronel Cid tem que ser expulso do Exército porque ele delatou o Bolsonaro. Então, todos os crimes que ele cometeu, inclusive o crime pelo qual ele foi preso, não importa. Aí pode. Agora, delatar o mito, aí já é demais. Não pode. Então, expulsem o Tenente Coronel Cid do Exército. Ele sabe que com a expulsão, depois sendo condenado, ele perde ali a mamata, porque atualmente o Tenente Coronel Cid ganha R$27 mil por mês, sem fazer absolutamente nada. Imagina que mamata boa você ganhar 27 mil por mês para ficar em casa e ainda ter segurança particular pago com dinheiro público, que são ali militares do Exército que ficam fazendo ronda na frente ali do local onde ele está, que eu não sei se é casa ou apartamento, mas enfim, ficam fazendo ronda em frente ali ao domicílio do Tenente Coronel Cid. Então veja, tá com segurança particular, tá com apoio aí dos seus pares e ganhando 27 mil por mês para fazer nada. Veja, isso não é nem um general, não, é um tenente-coronel. Nem é coronel ainda. Esse é o tamanho da mamata das Forças Armadas. E aí alguém fala, tem que ser expulso porque aí
depois da expulsão, talvez depois de 2 ou 3 anos, num processo judicial, ele perca o direito a conseguir manter a mamata. Por quê? Porque sabe-se que quem é expulso, a esposa dele passa a receber pensão como se ele tivesse morrido. Esse é o tamanho da mamata do exército. Até o cara que é expulso, a esposa recebe pensão, a não ser que tenha um processo judicial enorme, que demora anos e anos e anos para que ela pare de receber. E não pense que alguém tem que devolver o que recebeu indevidamente. Isso jamais aconteceria no Brasil, porque a mamata é garantida para esse pessoal, viu? Então, o Tenente Coronel Cid está aí, agora sendo atacado pelo bolsonarismo, que é que ele perca aí a mamata, no futuro perca a mamata, mas que perca. Isso, ou que, nossa, ver um bolsonarista defendendo que um militar do exército seja expulso é um negócio que eu vou falar. Se alguém me dissesse, Thiago, se alguém lá atrás, 2019, dissesse, Thiago, daqui 4 anos o Lula vai ser presidente, eu diria, sim, sei. Mas o Bolsonaro vai estar para ser preso e o bolsonarismo vai estar defendendo aí a expulsão de militares da ativa. Eu diria, não, isso já é demais. O bolsonarismo querer que expulse militares, não. Tá aí, ó, defendendo a expulsão do Cid. Aí, o que aconteceu foi que ontem, domingo, teve uma reunião. O que o Bolsonaro está tendo de reuniões de emergência é um negócio assim. Teve reunião lá no Palácio dos Bandeirantes com o Tarcísio. Teve reunião depois, logo depois, foi internado, aí saiu do hospital. Teve reunião de emergência com os advogados em Brasília. E depois teve uma outra reunião, e aí não só com os advogados. Toda a cúpula do bolsonarismo foi a Brasília para uma reunião de emergência neste domingo, em que ficou decidido que Tenente Coronel Cid é o inimigo número 1 do bolsonarismo. Tem que atacar o Tenente Coronel Cid, tem que atacar a honra dele, da família dele, para dizer o seguinte, ó, esse cara é um mentiroso, esse cara é um criminoso, o que quer que esse cara diga sobre o Bolsonaro não é verdade. Pô, agora, no final de setembro de 2023, é essa a estratégia aí? É sério, é essa. Todas as cabeças pensantes do bolsonarismo se reuniram e essa foi a melhor ideia que saiu da reunião. Olha, eu fico pasmo. Eu juro que eu queria estar aqui falando pelo menos, ó, tiveram uma ideia mirabolante a ideia desse pessoal, vão tentar assim, assado, bererê, barará, e olha, realmente pensaram, mas não, nem mirabolante a ideia. A ideia é atacar o cara que fez a delação. Delação essa que a polícia jamais faria sem as devidas provas. A imprensa falou, olha, tem inúmeras provas. O que o próprio Cid não podia mostrar de provas, ele apontou para a polícia onde e como conseguir as provas. E aí vem lá o líder do PL e fala, não tem prova material. Por acaso ele teve acesso à investigação? Até o advogado do Cid, quando foi confrontado aí com declarações que vazaram pela própria família do Cid, ele falou, não tive acesso ao depoimento. Porque, imagine, o advogado tá ali do lado. Aí depois eu falei com algumas pessoas que explicaram o que pode ser. Pode ser porque, no caso, esse advogado já mentiu milhares de vezes para a imprensa e ele mesmo diz que o que ele fala para a imprensa não se escreve. Então, fiquemos aí nas especulações. Mas pode ser que o Cid estava lá, o advogado está do lado, imagina que ele vai falando e fica ali o escrivão. O escrivão é quem fica ali escrevendo. Ele escreve o depoimento inteiro. Depois, sai uma cópia do depoimento. A pessoa que falou lê, dá uma lida ali, o advogado lê, eles leem rapidamente, fala, realmente foi isso que eu falei, não tem nada inventado aqui. Ele assina. Enfim, tem o vídeo e tem ali o escrito do depoimento dele. O que a defesa está falando é o seguinte, não tivemos acesso a essa cópia. Então o advogado estava lá ao lado enquanto o Cid dela Estava ali enquanto ele apontava os documentos e tudo mais? Estava. Mas não teve acesso à cópia de tudo que foi falado. Então ele não vai garantir, porque não sabe exatamente quais palavras foram usadas, porque por mais que ele estivesse lá, você não sabe exatamente o que foi dito. É isso que quis dizer o advogado, dizem alguns aí, ó, talvez possa ser esse o motivo pelo qual a defesa do Cid disse, ó, não tivemos acesso à delação. Eu falei, não, peraí, você não tem acesso à delação que você mesmo fez, então quem vai ter acesso a essa delação, pô? Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, e aí o bolsonarismo todo se reuniu em pleno final de semana aí, domingão, e aí
cabeças pensantes. Imagina o Fumacê que foi lá, porque o Bolsominion, quando pensa muito, deve até sair fumaça da cabeça. Fala, Bolsominion, quanto é 2 mais 2? O cara fala, 2 mais 2 é 22, é 22, é 22. Sai fumacinha da cabeça, o cara fala que é 4. É assim. Aí imagina muitos eles juntos. Aí decidiram, agora o Cid é o grande alvo. Só que tem uma coisa, o bolsonarismo não está conseguindo engajar para defender o Bolsonaro. Conseguiram, vamos falar aí, a comunicação do Bolsonaro conseguiu novamente, do bolsonarismo, pautar as redes essa semana. Fazia tempo que eles não estavam conseguindo, tá? Fazia algum tempo que eles até pautavam nas críticas ao Lula aqui e acolá, mas era um negócio assim que viralizava muito. Conseguiram com o negócio dos banheiros unissex, conseguiram mesmo. Chegou no nível do próprio Lula nas redes sociais, na assessoria do Lula foi lá falar para, peço que compartilhem a verdade. E aí os petistas começaram a compartilhar a verdade para aniquilar as fake news. Obviamente, eu sei, você deve saber, que essas fake news sobre banheiro unissex são para tirar o foco das denúncias contra o Bolsonaro. Isso é uma tentativa do bolsonarismo de aglutinar as forças, ou seja, imagina você que eles estavam separados, um atirando para cá, outro para lá, outro para lá, pela primeira vez, todos atiraram para o mesmo lado. Então, a gente consegue se unir, é isso que eles estão pensando entre si, conseguimos unir aqui o bolsonarismo numa pauta. E conseguimos tirar o foco, por alguns dias, de uma denúncia contra o Bolsonaro. Eu sei que os plantonistas estão cansados de saber que quando eles fazem isso é para tirar o foco das denúncias. Eu também sei disso. Tá, a fake news foi neutralizada um pouco, não muito, mas foi. Agora eles vão tentar, nessa semana, inventar outra pauta, porém eles estão com um problema. Eles conseguem inventar pauta, e olha, uma pauta fake news, estamos falando aqui. Inventaram uma coisa para atacar o Lula. Eles não conseguem pauta para defender o Bolsonaro. Até no ataque que ele faz ao Lula, e dessa vez eu aplaudo aí a SECOM do Lula, na defesa que o governo Lula fez, que saiu aí na imprensa e tudo mais, já foi uma defesa atacando. Era isso que eu ficava revoltado com a assessoria ali do Lula algumas vezes, que o Lula era atacado e a defesa vinha fraca. Você tem que contra-atacar na defesa. E na defesa foi assim, o Lula não decretou banheiro unissex coisa nenhuma e desmentiu lá a fake news e depois falou, vocês estão tão preocupados, mas é o Bolsonaro quem vetou a verba para as crianças, para a merenda das crianças por 4 anos. Então, vocês estão tão preocupadas com crianças, por que o Bolsonaro vetou a verba? Aí não tem problema, deixar as criancinhas morrerem de fome, ok, é isso. Então, a hipocrisia, então já foi para ataque. E aí isso aparece na imprensa. Então, o bolsonarismo conseguiu pela primeira vez se unir numa pauta, mas não é uma pauta que defende o Bolsonaro. E o Bolsonaro segue com o mesmo problema. Nossa, até tirei do foco por 2, 3 dias os ataques a mim. Só que aí digo eu, Thiago, viu? Muita gente tem uma análise diferente. A análise do Thiago, que eu vou falar. Entendo de comunicação. Com toda a modéstia do mundo. Entendo. Foi fácil para o Bolsonaro tirar o foco das denúncias a ele na semana em que o Lula foi à ONU. O foco, as denúncias ao Bolsonaro não foram foco em momento algum nessa semana. Então estava fácil, o bolsonarismo ficou meio órfão nessa semana de alguma coisa para atacar o Lula, porque não tinha nada. Era só elogio ao discurso do Lula e um ou outro ali, o editorial do Estadão, da Folha, enfim, um ou outro jornaleco ali criticando, mas não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Então o mundo inteiro ali com o Lula. O Lula teve mais de 10 encontros bilaterais na ONU. Aplaudido pelo mundo inteiro, 7 vezes no meio do discurso, fora o aplauso aí de 40 segundos no fim. Aí tava fácil, ninguém tava falando de Bolsonaro. Quase ninguém. A pauta da semana não era vazamento contra o Bolsonaro. Aí teve uma na quinta-feira, mas mesmo assim a esquerda não chegou naquela pauta com tudo, porque ainda estava na cobertura do que o Lula fez na ONU. Então estava fácil, foi uma semana fácil para o bolsonarismo para pegar ali e conseguir unir todas as forças da extrema-direita e da direita para atacar o Lula. Estava fácil, porque eles estavam órfãos de alguma coisa para atacar o Lula. Não tinham que atacar o Lula essa semana. Ok, eu quero ver se eles conseguem fazer isso na semana seguinte. Vai ser muito, muito difícil. Eles estão agora com um reforço que são os canais do WhatsApp, por isso que eu falo, na descrição, tem ali, eu deixo lá Pix, PicPay, etc. E embaixo tem ali, canal do Plantão Brasil do WhatsApp.
Siga o canal do Plantão no Brasil no WhatsApp, a gente tá com 15 mil seguidores mais ou menos. Os bolsonaristas já passaram de 50, nem fui ver mais os bolsonaristas. Quando eu vi da última vez, tinham com 55 mil e um com 39 mil. Eu falei, pô, peraí, então maior do que todos de esquerda, maior do que toda a esquerda. O maior é o Plantão Brasil na esquerda, viu? Tava com 15 mil. Os caras com 50 e poucos, você fala, peraí. Então, peço que siga, porque ali sim eles conseguem aglutinar forças mais facilmente. Mesmo assim, tá difícil para eles. A defesa ao Bolsonaro não está sendo feita. Não tem defesa ao Bolsonaro, não tem ali deputados, influenciadores, senadores, nem os próprios filhos dando o cara a tapa ali, falando, não, ele é inocente, não, isso tudo é mentira. Teve ali o líder do PL que foi atacar ali o Cid, mas veja, a defesa ao Bolsonaro é essa delação é ridícula, não tem prova material, o Cid tem que ser expulso. A defesa é, não tem prova, a delação é ridícula, hein? Ele não fez a defesa do Bolsonaro, não pegou um fato para falar, gente, não é assim. Ah, delação ridícula, não tem prova. Mas tem prova. A Polícia Federal tem inúmeras provas, pô, apareceram provas. Muitas. Fica difícil. Peça aí sua inscrição no Plantão Brasil e seguiremos na luta contra essa corja maldita. Falou.